Oi, aqui é a Ju. Quem chegou no canal agora, sejam bem-vindos, e quem já está, eu queria agradecer muito os comentários. Eu não sabia antes de ter um canal como era importante receber esses comentários de vocês, e isso estimula a nossa criação de novos vídeos, de novas ideias, e de falar sobre isso com vocês, de discutir, de uma riqueza imensa. Então eu queria agradecer muito, muito, muito a força de vocês e o apoio. E hoje eu vou fazer um vídeo sobre uma resenha de uma autora muito especial para mim, que é uma mineira chamada Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo, ela está na Flip agora e divulgando os trabalhos, divulgando a militância dela. Foi uma mulher que nasceu e cresceu numa favela da Zona Sul de Belo Horizonte e que ficou trabalhando como empregada doméstica até terminar a escola normal, veio para o Rio de Janeiro, fez a faculdade e se tornou mestre e doutora em literatura comparada. Antes de falar um pouco mais sobre a Conceição, eu queria falar sobre a Carol Miranda, que tem um vídeo aqui no YouTube, um canal no YouTube, que fez um vídeo sobre um livro chamado Terra Fértil, da Jennifer Nascimento. E por que eu tô falando isso? Não só porque o canal da Carol é incrível, o vídeo do Terra Fértil é extremamente emocionante e comovente, mas para dizer também que ela tá buscando, a Carol, autoras também mulheres, e a Jennifer só vende o livro dela no Facebook, né, a partir de uma página que está linkada lá no vídeo da Carol, que eu vou colocar aqui embaixo. E é importante, então, por que eu estou ressaltando isso? Porque muitas mulheres estão produzindo materiais incríveis, livros incríveis, poesias, romances, ensaios, e esses livros não têm, na maioria das vezes, apoio das grandes editoras, né? São lançados por editoras pequenas ou de forma independente. Não tem problema nenhum trabalhar com editoras pequenas, mas isso mostra que as grandes editoras, que têm grandes distribuições nas livrarias e que têm relevância para vendagem de livros, não estão buscando naturalmente esse tipo de produção feminina. E isso é importante para que o nosso trabalho, não só no Leia Mulheres, que é o grupo de leitura que nós temos aqui no Rio de Janeiro e em vários outros estados, também que, já que agem sob demanda essas editoras, que nós demandemos isso. Então, é o nosso trabalho aqui, é o que eu vou fazer sempre, eu vou tentar cada vez mais estimular que nós estejamos sempre ligados nessas produções independentes, no que as mulheres estão produzindo, porque o espaço é realmente pequeno ainda em 2016, né? Então, não só de mulheres, como de mulheres brasileiras, como de mulheres negras e mulheres, muitas vezes, de comunidades e que querem trazer o seu trabalho para que seja reconhecido e não conseguem por várias razões. Então dê uma olhada no vídeo da Carol e vamos sempre tentar buscar isso, pedir, falar com as editoras que a gente quer mais e divulgar sempre esses livros quando a gente consegue encontrá-los, como foi o caso da Conceição. A Conceição tem, então, um romance que foi publicado em 2003, chamado Ponciá Vicêncio, e uma coletânea de contos chamada Olhos d'Água. O Olhos d'Água é mais fácil de encontrar nas livrarias. Já o Ponciá não dá para encontrar, eu achei na estante virtual, tá? Foi fácil de achar, ele estava novinho em folha, e é da Masa Edições, eu não sei se eles ainda estão, enfim, trabalhando com a publicação desse livro aqui, eu acho que não. Mas seria interessante que não só fosse reeditado, como se não que outras editoras buscassem esse material, porque é super interessante. Ponciá é a personagem principal. Ela tem esse nome porque os avós dela foram escravos e o coronel, o dono e proprietário desse escravo que era o vô dela, chamava-se Coronel Vicêncio e registrou então os seus escravos com o mesmo nome. Ponciá, o pai de Ponciá trabalha na roça, liberto. Ponciá já nasce, obviamente, livre, o pai já nasceu de ventre livre, e ele trabalha na roça, ela quase não vê o pai, são horas de trabalho infindáveis, e ela produz utensílios de barro com a mãe dela, Maria. E o irmão dela também trabalha na roça com o pai. Eles moram numa comunidade nas terras dos negros, que eles falam, ou seja, dá a entender que é quase um quilombo no qual não circula dinheiro por razões óbvias, né? Porque eles não ganhavam dinheiro, praticamente. E então elas são trocas, né? Trocas desses utensílios de barro por víveres, por tabaco excedente da produção, que era o que geralmente eles conseguiam levar para casa.
né? E era de uma solidariedade incrível aquela comunidade. Ponciá, mesmo assim, quer sair dessa cidade pequena, da roça, para ir para a cidade grande, em busca de uma vida melhor, em busca de um emprego bacana e para poder comprar uma casa para chamar então a mãe e o irmão para morar com ela. Só que a realidade que acontece com a Ponciá não é exatamente essa, o que causa então toda uma série de um desenrolar da história que eu não vou contar porque o livro é pequenininho e eu não acho que vale a pena que eu conte para vocês em detalhes do que vai acontecer. Interessante falar também que a prosa da Conceição é extremamente poética nesse livro aqui, diferente um pouco dos contos, tá? Que são mais duros e mais certeiros, muito secos, assim, muito didáticos. Esse livro aqui tem, apesar de uma clareza e um dinamismo muito grande, ele tem uma poesia nele, que traz uma herança cultural bacana, que é uma herança cultural de um sincretismo, da presença daquela pessoa na comunidade, por exemplo, de uma idosa que predizia o futuro, e essa idosa, então, era super respeitada por todos, e também a presença dos mortos entre os vivos, a crença de que eles viviam entre a gente. O avô da Ponciá é muito presente na vida dela em vários momentos, não só nas lembranças, como também na forma como ela se coloca perante o mundo e as coisas, né? E então, o Olhos d'Água é uma série de histórias com protagonistas, na maioria das histórias, mulheres que vivem numa situação de pobreza, de marginalização e de opressão, tanto da sociedade como dos companheiros e dos seus vizinhos, da onde moram. A maioria das pessoas aqui desse livro moram em comunidades carentes, sofrem então daquela realidade. Eu acho muito interessante porque isso é muito, muito presente na obra da Conceição, que é esse lugar da favela, e como essa favela tem toda uma lógica própria de sobrevivência e de vivência, que é, por exemplo, a gravidez constante, a falta de conscientização óbvia, né, de métodos contraceptivos. Então, crianças a partir de 14 ou muito menos vítimas de violência, ou até mesmo da banalização do sexo, de toda um histórico de falta de orientação mesmo na sua vida sexual, porque os pais também fazem a mesma coisa, os avós também fizeram a mesma coisa, que são ter filhos desde muito cedo, né? Então, tem um conto aqui chamado Quantos Filhos Tem Natalina? E esse conto é muito interessante porque a Natalina está na 4ª gravidez. A primeira gravidez dela foi aos 14 anos e ela simplesmente não quer ter esse filho. Ela tem noção de que na casa dela a mãe não a recrimina por estar grávida, porque isso é uma prática muito comum, quer dizer, é uma ocorrência comum, mas ela não tem como alimentar esse filho, né, porque ela já tem 7, e a Natalina então busca formas de abortar caseiras, chás, e tem a parteira também que aborta, e aí mostra também essa violência contra o próprio corpo, essas tentativas de abortar constantes, né, independente do que isso pode trazer para sua saúde. E a Natalina então tá grávida do 4º filho, e é o único filho que ela sente que é só dela e que ela vai ter esse filho. Um ela dá para adoção, outro ela deixa no hospital, enfim, mas eu não vou contar, eu só tô contando esse conto para vocês terem noção de que como é forte, por que a Natalina quer manter esse 4º filho, por que esse filho é só dela. E isso porque ela foi vítima, então, de uma violência corrente na nossa sociedade. Então, vale muito a pena ler Os Olhos d'Água, tá? E eu vou sempre bater nessa tecla aqui das mulheres, as mulheres aqui, nesse caso, do Olhos d'Água, mas principalmente também do Ponciá. Você tem, então, uma história de uma escravidão que perdura, tá? Essa escravidão, você tem uma abolição da escravidão na qual esses negros não são reinseridos no mercado de trabalho. Então, antes eles tinham, dentro das propriedades dos brancos, eles tinham morada e alimento, e a partir do momento que eles ficam libertos, eles não só têm que pagar por esse alojamento, por essa alimentação, ainda ficam devendo. E isso já entra, então, já gera
marginalização, uma miséria que vai perdurar até em qualquer lugar geográfico que essas pessoas vão se dirigir, né? Isso é muito bacana aqui. Outra coisa, o caso das mulheres, no caso, o lugar da mulher, o lugar dos negros e o lugar da mulher pobre, o lugar da mulher negra. E se você for os três, né? Você é uma mulher pobre e negra. O que acontece com você nessa sociedade? Qual é a chance, qual é a oportunidade que você tem? Esse ventre livre, ele é livre para quem, né? Então, toda essa construção de sentido, então, mostra nesse livro e nos contos a banalização da violência, os atos sexuais, esse fim da infância, quer dizer, fim da infância não, essa não permissão dessa vivência de uma infância que é muito importante, né? Que a gente não tem o lugar social da criança nessas comunidades carentes, é outro completamente diferente, e isso é muito bem retratado nos contos e no livro. Eu vou ler um pedaço do livro, um pedaço desse livro que eu achei muito chocante, muito tocante, e eu quero muito que vocês tenham paciência, porque é um pedaço grande, tá? Vamos lá. Quando os filhos de Ponciá Vicêncio, 7, nasceram e morreram, nas primeiras perdas ela sofreu muito. Depois, com o correr do tempo, a cada gravidez, a cada parto, ela chegava mesmo a desejar que a criança não sobrevivesse. Valeria a pena pôr um filho no mundo? Lembrava-se de sua infância pobre, muito pobre na roça, e temia a repetição de uma mesma vida para os seus filhos. O pai trabalhava tanto, a mãe pelejava com as vasilhas de barro e tinham apenas uma casa de pau a pique coberta de capim, para abrigar a pobreza em que viviam. E esta era a condição de muitos. Mulambos cobriam os corpos das crianças que até bem grandinhas andavam nuas. Entretanto, assim que as meninas cresciam um pouco, as mães providenciavam panos para tapar-lhes o sexo e os seios. Crescera na pobreza. Os pais, os avós, os bisavós, sempre trabalhando nas terras dos senhores. A cana, o café, toda a lavoura, o gado, as terras, tudo tinha dono, os brancos. Os negros eram donos da miséria, da fome, do sofrimento, da revolta suicida. Alguns saíam da roça, fugiam para a cidade, com a vida a se fartar de miséria e com o coração a sobrar esperança. Ela mesma havia chegado à cidade com o coração crente em sucessos e eis no que deu: um barraco no morro. Um ir e vir para a casa das patroas, umas sobras de roupa e de alimento para compensar um salário que não bastava. Um homem sisudo, cansado mais do que ela talvez, e desesperançado de outra forma de vida. Foi bom os filhos terem morrido. Nascer, crescer, viver para quê? No barraco ao lado vivia Saíta com seus 5 filhos. O maior, com 7 anos, vivia sempre resfriado, tossindo. O médico falara que era mal de pulmão. Ela não quis, entretanto, internar o menino. Achava que ele ia morrer mesmo e que morresse então perto dela. Em frente morava Durvalina com os seus 7. Um dia, altas horas da noite, o mais novo de 4 meses chorava. O pai, num excesso de raiva, bêbado, talvez, pegou o bebê e atirou pela janela. Ali próximo morava o Zé Moreira, que trabalhava na cozinha de um restaurante. Todos os dias ele trazia sobra de comida para casa. Um dia ou outro trazia um pedaço de carne melhor, uma lata de óleo e um pacote de manteiga. A mulher sabia que ele estava arriscando, mas tudo chegava tão na hora, quando ela não estava precisando, sempre havia algum vizinho. O chefe da cozinha já estava desconfiado e avisou o patrão. Um dia, quando o Zé Moreira ia saindo, pediram para ver a sacola dele. Não tinha sobra de comida apenas. Tinha uma lata de óleo e 2 pacotes de manteiga. Zé Moreira foi levado à polícia para o caso servir de exemplo para os outros. Era isso que acontecia com o empregado ladrão. Bom mesmo que os filhos tivessem nascido mortos, pois assim se livraram de viver essa mesma vida. De que valer o padecimento de todos aqueles que ficaram para trás? De que adiantar a coragem de muitos em escolher a fuga, de viverem o ideal quilombola? De que valer o desespero do vô Vicêncio? Ele, num ato de coragem e covardia, se rebelara, matara um dos seus e quisera se matar também. O que adiantara? A vida escrava continua até os dias de hoje. Sim, ela era escrava também. Escrava de uma condição de vida que se repetia. Escrava do desespero, da falta de esperança, da impossibilidade de travar novas batalhas, de organizar novos quilombos, de inventar outra e nova vida. Gente, é isso aí. Esse é o perigo que a gente tem de julgar, tá? A gente fala muito hoje sobre as ditaduras das minorias.
falando que é uma ditadura gay, uma ditadura dos negros. Não. Essa é a condição deles e é uma condição de escravidão hoje.